Boa tarde, Marco Pina. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obviamente que esta entrevista já estava confirmada antes do debate de ontem, mas não posso deixar de lhe perguntar, perante os eleitores, perante os cidadãos, alguns deles obviamente que irão votar em si, que justificação tem para apresentar aos eleitores o facto de não ter estado ontem a contradizer algumas coisas que até foram ditas no debate e com certeza a apresentar as suas propostas. Isto, houve várias reações, posso dizer que o vídeo foi visto por milhares de pessoas e, de qualquer maneira, não faz sentido fazermos esta entrevista sem lhe dar direito a um contraditório. Obrigado, António Tavares, obrigado por esta entrevista que já estava marcada há algum tempo. Bom, relativamente a esta questão, é muito simples. Como sabe, eu sempre lhe disse que era muito profícuo para os destinos de Odivelas e para os odivelenses poderem fazer a sua escolha relativamente àquilo que é as eleições autárquicas que se vão realizar no próximo domingo, que pudesse haver um debate sério entre todos os candidatos. E quando digo entre todos os candidatos é isso mesmo, é entre todos os candidatos. Mas o que se pretendia, e neste caso a minha candidatura que engloba 6 partidos, a minha coligação Odivelas, a mudança é agora, o que faria sentido era a presença do Sr. atual Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Dr. Hugo Martins, neste debate, porque é a pessoa que tem gerido este território nos últimos 6 anos, que tem tomado as suas opções políticas e administrativas para este território e a quem havia de corresponder com a sua presença a este debate. E eu, sabe, o António Tavares sempre lhe disse que este debate só faria sentido com a presença do atual Presidente da Câmara, Hugo Martins, e neste caso teria que se acautelar a questão da sua presença, contudo, com a presença também das outras forças políticas que vêm a sufrágio no próximo domingo, mas que fosse combinado também uma data e hora que fosse possível a toda a gente. Percebo perfeitamente que o atual Presidente da Câmara Municipal não tenha qualquer interesse em debater as opções que tomou ao longo dos últimos 6 anos, mas nomeadamente nos últimos 4 anos, que é o mais importante, porque esses últimos 4 anos estão agora também em sufrágio, e por isso mesmo entendo, percebo, da forma como está o território neste momento, com as assimetrias que apresenta, que não tenha interesse nenhum em vir debater isso mesmo e servir, passa a expressão, de um pouco de saco de pancada, porque seguramente ia ser confrontado com uma série de questões que iam ser bastante penalizantes para ele e por isso mesmo não vejo que o interesse que ele teria de vir a um debate como este poderia ser nulo, mas para os odivelenses seria muito importante. A questão é que a mim também não me perguntaram qual é que era o dia, a hora que eu poderia estar presente e ontem, mesmo durante o dia e a hora que estava previsto para o debate, tinha compromissos profissionais e contratuais aos quais não podia faltar e por isso mesmo estava no canal de televisão onde presto serviço a fazer o meu trabalho, porque foi o que eu sempre disse, se me acautelassem a questão de ser um dia e hora que eu pudesse, estaria presente, mas também estaria presente com todo o interesse se o Sr. Presidente da Câmara, atual Presidente da Câmara, tivesse, e neste caso percebi também que não havia interesse na sua presença e percebi que houve um pouco de desmobilização, não é por acaso que os outros partidos políticos também com alguma representatividade em Odivelas não estiveram presentes e isto caía por terra a pertinência deste debate que se exigia mesmo que fosse amplo, aberto e com perguntas concretas àquilo que são as opções gestionárias e que muito usaram o território de Odivelas nos últimos 6 anos, liderados pelo Partido Socialista, nestes últimos 4 anos com maioria absoluta, gerido pelo Dr. Hugo Martins, que neste caso é completamente colocado em causa estas opções e que no dia-a-dia se sente por aquilo que as pessoas me têm transmitido ao longo destes dias de campanha e de pré-campanha. Ok, ainda sobre o debate, para encerrar o assunto, o debate obviamente que era para ter seguido por outro caminho, era para ser realizado através da Rádio Nova Cruzeiro, mas como todos sabem, isso foi explicado aos partidos em mail, a Rádio Cruzeiro está numa fase de transição de instalações, irá mudar para outro sítio e neste momento não há condições. E no antigo estúdio, que ainda se calhar é o atual, não havia condições para ter todos os candidatos. E, portanto, as coisas estavam pensadas por aí e não assim como veio a acontecer, daí que tivéssemos escolhido um pouco à pressa, tenho que concordar com isso, mas de qualquer maneira o Marco Pina também se podia ter feito substituir por outra pessoa. A questão é esta, quem faz sentido estar nos debates são os representantes dos partidos, neste caso das coligações, no caso da coligação, nas outras forças partidárias, dos representantes máximos, ou seja, os candidatos que submetem a sufrágio. Isso é o que faria sentido. Faria sentido que sim, que estivesse presente o senhor atual Presidente da Câmara e candidato pelo Partido Socialista, todos os outros candidatos como número 1 das forças partidárias que representam e, no meu caso, da coligação que represento, também só faria sentido a minha presença neste caso, porque é os candidatos que têm a obrigação e a responsabilidade de vir transmitir aquilo que são as ideias
e aquilo que são as suas opções para o território. Ok, de qualquer maneira fica aqui essa dependência em relação ao Partido Socialista, que vai perdurar no tempo, não é? Obviamente. Vai perdurar no tempo porque haverá outros debates, haverá outras conversas e as pessoas, se persistirem, não é só o Marco Pina, obviamente, a CDU a mesma coisa, até teve umas desculpas que são do reino da ficção científica, mas se persistir isto, nunca vai haver debate em Odivelas, porque o PS não vai querer estar claro, presente. mas é isso que as pessoas têm que perceber, quando um poder absoluto tem medo de se submeter àquilo que é o escrutínio dos eleitores e dos outros candidatos que se opõem a essa força que tem ganho de forma absoluta nos últimos anos, as pessoas têm que perceber que as maiorias absolutas, da forma como são feitas e geridas por parte do Partido Socialista, neste caso, nestes últimos 4 anos, não são positivas para o território e refletem-se naquilo que são as opções que têm lesado os odivelenses e que diariamente têm ouvido da boca deles mesmos. Por isso mesmo, chegou o momento da mudança em Odivelas, que é protagonizada por mim e por coligação de 6 partidos que eu lidero. Marco Pina, há estudos, há sondagens que apontam para que, no máximo, o PSD em Odivelas consiga 5 vereadores. Sendo certo também que o PS irá perder a maioria absoluta. Obviamente, prognósticos só depois do jogo, mas é para aí que as coisas apontam. E há vários cenários possíveis. Daqui a pouco já vamos, depois disto, vamos começar a falar quais são as propostas do PSD, mas há aqui uma questão que convirá a ficar no início desta entrevista, é que há vários cenários possíveis. Há um em que o PS tem maioria absoluta, que não é o mais admissível. Há outro que diz que o PS vai perder essa maioria absoluta e há um outro que diz que a sua coligação, que eu tenho que me socorrer aqui de uma cábula, Odivelas, onde dancei agora, vai conquistar a Câmara. De qualquer maneira, mesmo que tenha 5 vereadores, está dependente de acordos para governar a Câmara. Ora bem, em que situações? Há aqui 3 situações e em qual delas, qual é o seu posicionamento e o seu compromisso perante os eleitores que vão votar em si? Bom, isto é como tudo na vida. Quem se submete a sufrágio nunca sabe, antes do mesmo, qual vai ser o resultado. Há vários cenários possíveis. Se me perguntar qual é que é o cenário expectável neste momento, tendo em conta tudo aquilo que me tem sido transmitido ao longo destes últimos meses de campanha e de pré-campanha, eu digo que não tenho dúvidas que vou conquistar a Câmara Municipal, porque os indícios, o pulsar da população, me têm transmitido isso mesmo. Há um grande descontentamento no território, não só na cidade de Odivelas, em todas as freguesias onde tenho ido, me tem sido transmitido a necessidade de uma mudança, porque são 22 anos desta forma de governar em que as pessoas não são colocadas no centro da ação política, as pessoas não são tidas nem achadas, são tomadas opções para o território que as têm lesado imenso e as pessoas neste momento estão a perceber que há aqui uma alternativa, há uma alternativa válida, protagonizada por mim e pela coligação que eu represento, e estão a confiar nisso mesmo. Por aquilo que me tem dado a ser transmitido pela população, eu não tenho dúvidas que vou ganhar as eleições no próximo domingo, dia 26. E esse é o cenário que eu acredito. Se vai ser com 5 ou até com 4 vereadores, porque é possível que possa ganhar a Câmara Municipal com 4 vereadores, é um cenário todo possível. Como é óbvio, a minha responsabilidade perante os odivelenses que estão a confiar em mim para liderar os destinos desta autarquia e mudar o paradigma de atraso e de estagnação que este território tem sofrido ao longo dos últimos anos, é óbvio que eu tenho que encetar todas as diligências necessárias e as pessoas podem estar convencidas disto. Eu, ao ganhar as eleições no próximo dia 26, independentemente de quantos vereadores conquistar, ao ganhar, como vou ganhar seguramente, vou ter que cumprir com aquilo que é a minha obrigação e a minha responsabilidade e vou conseguir garantir uma opção responsável para gerir os destinos da Câmara. Seja lá de forma for, o que interessa neste momento é que os odivelenses percebam que vão ter uma Câmara estável, uma governação estável, com uma gestão estável, protagonizada e liderada por mim, porque é esse o meu desígnio, é essa a minha responsabilidade. Por isso mesmo, farei tudo o que tiver ao meu alcance e isso vai ser um dado adquirido, que seja com 4 vereadores ou com 5 vereadores ou com 6 vereadores, 6 vereadores é uma maioria absoluta que os odivelenses me podiram conferir, mas se não me conferirem uma maioria absoluta, que também não é isso que está em causa neste momento, o que eu peço é um mandato de confiança para mostrar que é possível fazer mais e melhor em Odivelas e muito diferente daquilo que tem sido os últimos anos de governação socialista, que é isto que eu me proponho, é ter a oportunidade de mostrar que Odivelas não tem que ser o parente pobre de Oeiras, de Lisboa, de Cascais, pode ombrear com estes concelhos e pode dar mais qualidade de vida e mais dignidade à vida de toda a gente, que é isto que eu me proponho. Por isso mesmo, cá estarei a seguir ao dia 26, no dia 27, a encetar todos os esforços para ter um executivo estável para governar este território que tanta carência tem de atenção
e que as pessoas tanto precisam de uma opção válida e estável, como eu vou garantir. Ok, estamos a falar desses cenários, portanto estamos a falar da possibilidade de conseguir uma maioria estável, como diz. De qualquer maneira, neste momento, a campanha na rua está quase a terminar, estamos na última semana. Estamos na última semana. Há quem diga que a oposição está a ganhar pelo desmérito da governação do PS. Não é tanto pelas propostas que apresenta, porque inclusivamente as pessoas o que dizem é que não conhecem as propostas. E que há sobretudo uma grande, como eu diria, uma grande indignação em relação, por exemplo, aos lixos, aos resíduos, às faltas de água, aquilo que toca no dia-a-dia das pessoas, e que há um grande desmérito da governação do PS, e isso beneficia a oposição. Considera que isto é assim, ou considera que consegue chegar com as suas propostas, e são elas que realmente estão a fazer a diferença, e a seguir podíamos entrar, o Marco Pina poderia entrar, já na parte do Chimar? É muito, essa pergunta merece uma resposta que é mitigada. 50-50. Exatamente, porque é assim, como é óbvio, quem está numa Câmara Municipal e que a gera, neste caso o Partido Socialista, já não falo só do Hugo Martins, falo de todo o Partido Socialista, tem governado a Câmara Municipal desde 2001, a data das primeiras eleições autárquicas. Como é óbvio, quem perde umas eleições autárquicas tem que ser por demérito, ou seja, tem que ser porque não foi ao encontro daquilo que eram as necessidades e as exigências das pessoas que moram num determinado território. Mas quando surge essa oportunidade por demérito de quem governa a Câmara, tem que surgir por parte da oposição, neste caso que eu represente, as propostas válidas para dar resposta a esses problemas. E elas chegam às pessoas. E elas chegam seguramente às pessoas, porque não há o odivelense que neste momento não tenha recebido na sua caixa do correio o meu programa eleitoral com as várias áreas de atuação a que eu me proponho resolver, com temáticas muito claras para cada um dos problemas, a questão do lixo, a questão da insegurança, a questão da falta de estacionamento, a questão da insuficiência de transportes, a questão da insuficiência dos médicos de família. Odivelas tem uma grande carência neste momento ao nível de todas estas situações, que eu tenho resposta para dar no meu programa eleitoral. Programa eleitoral esse que é conhecido através das redes sociais, amplamente divulgado, nos folhetos com o programa eleitoral, que mesmo o António Tavares tem aqui à sua frente. Aqui, mas e que em minha casa não recebi. Não recebeu ainda porque ele está a ser distribuído neste momento. Okay. Mas, como é óbvio, toda a gente vai receber na sua caixa do correio, tem sido amplamente divulgado e difundido em mão pelas pessoas que me têm contactado, pelos meios de comunicação social que têm vindo perguntar por essas mesmas medidas, e por isso mesmo os outdoors são outra forma de divulgação e que por isso são em grande escala. Como se há de reparar, eu tenho 8 outdoors em grande escala no Conselho que têm 4 temáticas fundamentais para Odivelas, que é a questão do estacionamento, que é inexistente no Conselho, é a questão do lixo, que é efetivamente Odivelas transformou-se num território, num depósito de lixo que tem de uma vez por todas que terminar, é a questão das barracas e da habitação municipal, que tem, não se compreende como é que no século XXI Odivelas continua a ter núcleos de barracas que eu reiteradamente tenho vindo a visitar. Ainda esta semana estive no Barruncho, há 2 semanas estive no Barruncho, há 2 meses estive no Barruncho, isto não é uma coisa de agora, isto é uma coisa reiterada deste mandato e que eu tenho vindo a acalentar aquelas pessoas, a dar-lhe uma luz de esperança, porque não se compadece no século XXI pessoas viverem em barracas da forma como vivem e tendo a Câmara Municipal fogos devolutos de sua posse, que podia requalificar e pôr à fruição daquelas pessoas, demolindo de seguida aqueles núcleos de barracas e reconverter aquele território onde as barracas estão sediadas. Isto é todo um trabalho que tem sido feito e que está no meu programa eleitoral, de uma forma muito concreta, está nos outdoors, está nas redes sociais, está em todo o lado. Por isso, eu tenho a convicção que os odivenses conhecem muito bem o meu programa e que a vitória que me vai surgir no dia 26 de setembro é com base no demérito e na incapacidade, na incompetência da gestão socialista, mas também tenho que dizer que tem a ver com o mérito das propostas que uma pessoa como eu e que a minha equipa, que conhece bem este território e das necessidades dos odivelenses, apresenta para dia 26 começar a executar em Odivelas. Porque executar é a palavra. Porque esta governação socialista, tem que se dizer, o orçamento municipal acaba com uma execução, em média, sempre de abaixo dos 60%. Ou seja, quer dizer que 40 e poucos % do orçamento não é executado. E isto é por manifesta incapacidade, incompetência e incapacidade de quem gera os destinos da Câmara. Um orçamento que fica sempre por executar na ordem dos 30, 40 milhões de euros não se compadece com uma incompetência tão grande. Os odivelenses não podem estar à espera de soluções com este tipo de pessoas, porque já se viu que não conseguem dar resposta àquilo que são as suas necessidades e carências.
Como eu tinha dito, começávamos pelo Chimar, porque em Loures e em Odivelas há ideias muito concretas em relação ao futuro do Chimar e que não passam pela manutenção do atual estado de gestão, a forma de gestão atual. Inclusivamente, alguns advogam a separação dos resíduos. Qual é a opinião, qual é a proposta do Marco Pina e da coligação? É muito fácil. A proposta passa por dar mais meios, dar mais recursos humanos a esta área fundamental. E isto, neste momento, só se resolve de uma forma, que é também o entendimento do candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Loures, Ricardo Leão, que é a possibilidade de autonomizar a questão da recolha dos resíduos sólidos urbanos no Chimar. Ou seja, Odivelas e Loures ficaram cada uma das câmaras com a sua gestão própria dos resíduos urbanos. Ou seja, a gestão da água ser uma gestão comum através da empresa municipal, mas a questão da gestão dos resíduos ser autonomizada, o que dá possibilidades e flexibilidade a cada uma das câmaras municipais de alocar os meios necessários para dar resposta. O meu compromisso com os odivelenses é erradicar o lixo em Odivelas. Odivelas tornou-se num depósito de lixo, é por demais evidente, toda a gente que me aborda na rua, a primeira coisa que me diz é Odivelas é um território sujo e eu não posso querer atrair empresas, criar valor num território que está completamente sujo. Nós temos de ser atrativos e para sermos atrativos temos de ter dignidade, temos de ter exigência, que é coisa que não há neste momento no território e a questão do lixo para mim é fundamental. Acabar com o lixo em Odivelas é sem dúvida um marco. Em Odivelas é algo que vou fazer e é algo que vou fazer com aquilo que acabei de dizer, com a autonomização da gestão, porque efetivamente é um entendimento que é bom que seja dito também, que é, graças a Deus e felizmente, uma ideia que Ricardo Leão tem para Loures e que eu também me revejo nessa situação e que seguramente poderá ser uma possibilidade na resolução desta temática entre Loures e Odivelas, porque o que se pede neste momento é que seja dada uma resposta às pessoas e não continuamos aqui reiteradamente neste erro que se perpetua ao longo destes anos e com a cidade e o território transformado neste depósito de lixo, que é inimaginável num território e numa cidade com Odivelas que tem que ter outra exigência e que não tem neste momento. Outro dos grandes temas é a segurança. Negada por uns, obviamente que a PSP também só pode apresentar números das queixas que lhe chegam. Muita gente desiste de apresentar queixa até porque, sendo parte envolvida, pode sofrer represálias. Há a questão da videovigilância. Bem, não vale a pena colocar mais itens. O Marco Pina tem uma ideia, a sua coligação. Qual é a ideia para aumentar a segurança, se é que considera que há um déficit de segurança no Conselho? Eu percebo que quem esteja no poder neste momento queira transmitir a falsa ideia que há muita segurança em Odivelas. O que eu digo sempre é que a realidade sobrepõe-se a tudo o resto. A realidade sobrepõe-se aos relatórios da Câmara, aos relatórios da PSP, aos relatórios das entidades todas, porque o que é certo é que os odivelenses, em várias zonas do território, me transmitem que não se sentem seguros. E os registros de ocorrências de vandalismo e de criminalidade sucedem-se no nosso território. Aliás, desafio qualquer um dos odivelenses, qualquer uma das pessoas que possam ver esta entrevista, que vão ao seu telemóvel, ao seu computador, vão ao Google e pesquisem Odivelas e segurança e verifiquem o relatório de links que têm com incidências em jornais de referência nacional sobre a criminalidade criminalidade no Conselho nos últimos meses. Ou seja, há efetivamente indícios e registros graves de criminalidade, não é uma grande criminalidade, mas é uma pequena e média criminalidade, mas a criminalidade tem que ser combatida. Os registros que tenho é de garagens furtadas, de pequenos assaltos, de tráfico de estupefacientes, que é reiterado, roubos de jovens em várias zonas do território quando saem da escola, jantes que são furtadas e carros que ficam em cima de tijolos em várias urbanizações de referência do nosso território e nós não podemos ser complacentes com isto. Os relatórios que nos chegam à Câmara Municipal não podem chegar para justificar tudo. Temos que nos confrontar com a realidade. E o que é certo é que Odivelas é o único concelho aqui à volta que não tem polícia municipal. Loures tem polícia municipal, Lisboa tem polícia municipal, Oeiras tem polícia municipal, Cascais tem polícia municipal. Mas Lisboa tem uma polícia municipal com grandes competências, que não é o sim, caso. Pois tem, mas Lisboa e Porto. Sim, ok, são as áreas metropolitanas de referência, sim, e as capitais das áreas metropolitanas. Mas a questão é, as polícias municipais têm competências próprias e obedecem diretamente ao Presidente de Câmara, com competências de fiscalização, que é muito importante, e o que eu me proponho é criar a Polícia Municipal em Odivelas, que não se compreende porque é que é o único concelho aqui à volta, na zona limítrofe da área metropolitana, que não tem Polícia Municipal,
tem que ser implementada, exige que o seja e vou implementá-la com 50 agentes de início, com 5 carros e com 10 motas como equipamentos de referência para estes agentes. Um conselho patrulhado 24 horas por dia é aquilo que eu me proponho para que as pessoas possam se sentir seguras e para que as pessoas também possam ter aqui uma forma de lidar durante a cidade, de vivência da cidade, com tranquilidade, que é coisa que neste momento não acontece. E não só por causa da criminalidade, mas também pela questão do trânsito. O trânsito, o tráfego em Odivelas é um caos neste momento pela ausência de estacionamento. E como não há estacionamento na cidade e no território, isto porquê? Isto é tudo uma bola de neve. Quando os serviços de transportes e interfreguesias não funcionam, todas as pessoas que moram na parte norte do concelho vêm-se obrigadas a trazer o seu carro para o centro e para o sul do território, depositando nas zonas confluentes com o metro, quer na estação do metro de Odivelas, quer no Senhor Roubado, e desafio quem quiser ter noção da realidade, que o faça, que vá a essas zonas da cidade, verifique o caos que é de trânsito e de estacionamento, porque as pessoas não têm transportes competentes, trazem o seu carro, como é óbvio, até ao centro da cidade, às zonas do metro, e como é óbvio, não há estacionamento suficiente, os carros amontam-se em cima uns dos outros, em cima dos passeios, é o que eu costumo chamar, passa a expressão, de uma autêntica selvageria que eu quero pôr mão e que quero terminar e que a Polícia Municipal vai ter que atuar nesse sentido. Mas agora as pessoas têm que ter noção do seguinte, porque eu sou muito frontal nesta matéria. Eu só posso ter exigência se der opções às pessoas. E as primeiras opções que as pessoas têm que ter é lugar para estacionar. As pessoas têm que ter lugar para estacionar. Ao ter lugar para estacionar, se não cumprirem depois com o Código da Estrada, isso é outra situação, são as polícias, as forças policiais que têm que fazer o seu trabalho. Agora, as pessoas, neste momento, nesta fase em que não têm onde pôr os carros, não podem efetivamente ver as suas vidas lesadas por uma desenfreada loucura de atuação policial, sem que as pessoas tenham hipótese. Primeiro, temos de dar hipótese às pessoas de fazer efetivamente a sua opção de estacionamento correta e de acordo com as leis da estrada. A seguir, efetivamente, cabe às polícias de segurança pública estabelecerem o que é a ordem pública no trânsito, porque o que se verifica em Odivelas é carros estacionados em cima dos passeios por inércia da Câmara Municipal, porque basta andar no concelho. Há candeeiros de iluminação pública a ocupar lugares de estacionamento. Há estacionamentos que podiam estar em espinha e maximizar os lugares e não estão porque a Câmara Municipal não tem essa opção. Ou seja, e além disto, é aquilo que nós temos de dar a solução. É o que eu me proponho em 12 anos a fazer, durante os 3 anos de mandato que terei pela minha frente, que é criar 10 mil novos lugares de estacionamento em 8 parques municipais de referência, junto às estações do metro, junto a situações nevrálgicas da cidade. Ou seja, isto é muito fácil, António Tavares. A Câmara Municipal gastou cerca de 80 mil euros num estudo de mobilidade. E esse estudo de mobilidade, que foi feito por uma entidade credível e bastante capaz, a engenheira Paula Teles, que é altamente credenciada a nível nacional e internacional, fez um estudo com muito valor, mas que foi imediatamente posto na gaveta e que nós, vereadores da oposição, ficámos perplexos quando o Sr. Presidente de Câmara nos disse não se entusiasmem muito com o estudo apresentado pela engenheira Paula Teles, porque isto não é para se fazer assim já de supetão. Ou seja, nem é de supetão, nem é de forma nenhuma, porque o estudo foi apresentado há um ano e continua na gaveta. Ou seja, este estudo da Paula Teles contempla um conjunto de opções de estacionamento, com bolsas de estacionamento em zonas nevrálgicas do território, que eu irei implementar como opção fundamental e prioritária também num dos primeiros mandatos e depois que será feito reiteradamente a cumprir os outros, até ao último mandato, nestes 12 anos a que me proponho de resolver o caos no estacionamento de Odivelas. Bem, mas não me respondeu a tudo. De qualquer maneira, a Polícia Municipal, e olhamos para o regulamento que existe em Loures, por questões ideológicas, o regulamento não é cumprido, mas a Polícia Municipal, nesse regulamento, tem uma função que é, junto das escolas, fazer algum policiamento. Acompanhamento, sim, claro. E dissuasor, porque o que se trata aqui é de dissuadir determinados comportamentos e a venda de droga às portas das escolas, que é exatamente o que se passa. Pergunto-lhe primeiro se concorda com esse regulamento nessa parte de fazer, digamos, a fiscalização e o acompanhamento junto das escolas, e se por outro lado, que é a questão que não respondeu, qual é a vossa opinião da coligação, certo, obviamente, sobre o a videovigilância. Está no meu programa eleitoral também, já pegando na videovigilância, há zonas de criminalidade não identificadas e zonas às vezes até de pouca luminosidade, por isso é uma coisa que eu também proponho, é a questão do reforço da iluminação pública. O reforço da iluminação pública é essencial para dissuadir comportamentos de criminalidade.
E, como é óbvio, em certas zonas que sejam devidamente identificadas por peritos na área da segurança, a videovigilância deverá aplicar-se nesses mesmos locais, como salvaguarda da integridade das pessoas, como é óbvio. Relativamente à questão da Polícia Municipal ainda, junto das escolas e não só, junto de onde for necessário. Sim, porque a Polícia com 50 agentes, Marco Pina, não se pode chegar a todo lado. Certo, António Tavares, mas... Sim, mas 50 agentes neste momento, numa primeira fase da Polícia Municipal, quer dizer que há aqui uma divisão de tarefas, apesar das competências serem diferentes da Polícia de Segurança Pública com a Polícia Municipal, temos de ter isso bem assente. O que é certo, há aqui uma dissuasão, não é? Entre duas polícias, mas que podem dissuadir, dentro do seu prisma de atuação, os comportamentos. Agora, 50 agentes não têm a esquadra de Odivelas, percebe? Neste momento estamos a falar da Polícia Municipal e da importância da Polícia Municipal, porque a Polícia de Segurança Pública no nosso território, quer em Caneças, quer em Odivelas, quer na Pontinha, não tem nem número de efetivos, nem meios para acudir às inúmeras ocorrências que acontecem no nosso território. Eu vou-lhe dar um exemplo. Um polícia da Pontinha, que vai fazer patrulhamento a Famões, neste momento vai fazê-lo no autocarro na rodoviária. E se acontecer uma ocorrência em Famões, se tiver que fazer uma detenção, o que é que vai acontecer? Vão esperar ad eterno que chegue um carro da polícia para vir fazer a recolha do cidadão que vai ser detido, ou vem também com esse cidadão detido na rodoviária até à Pontinha, até à esquadra? É este tipo de coisas que as pessoas têm que ter a noção e da falta de proatividade que esta Câmara tem, deste Presidente de Câmara que não tem junto do Ministro Cabrita. Por isso é que eu digo, se o Ministro Cabrita não resolve o problema da criminalidade e da insegurança em Odivelas, eu resolvo e vou ajudar a resolver com a questão da Polícia Municipal. Aliás, um parênteses, a Polícia da Pontinha nem água em condições tem para beber. António Tavares, várias vezes António Tavares, é muito simples. A Polícia da Pontinha teve uma proposta, neste caso que não foi proposta, foi um compromisso por parte do atual Presidente da Câmara, no início do mandato, em que foi à esquadra da Pontinha e que disse-o publicamente, que tinha 400 mil euros alocados para a requalificação da esquadra da Pontinha. E até hoje, passaram 4 anos, a esquadra é seguramente uma das esquadras com menos condições de todo o país, e é do conhecimento da Cométria de Lisboa, porque não vou estar aqui a falar em nomes, mas com reuniões que já tive com responsáveis e comandantes da Cométria de Lisboa, e que sabem perfeitamente o estado da esquadra, sabem do comprometimento da Câmara Municipal com esses 400 mil euros de intervenção para a requalificação da esquadra, mas que até hoje não tiveram execução, nem foram feitas quaisquer tipo de diligências para essa situação. Lá está, esta Câmara Municipal não quer saber dos problemas das pessoas e não tem atuado convenientemente, por isso cá estou com as minhas propostas para fazer face a estas lacunas. Aliás, há um compromisso também deste Executivo em relação à Ribeirada e a uma grande divisão da PSP para a Ribeirada que já aguardamos há uns anos. Há anos e anos. Sim. Todas as eleições vêm... Mas o terreno está bem desbravado, não é? Pois, claro que está. O problema é a execução em Odivelas. A palavra execução em Odivelas faz urticária ao Presidente de Câmara e aos vereadores que o adjuvam. Mas há medicamentos para as alergias. Pois há. Parece que há aqui um antihistamínicos. Que é a mudança agora, parece que... A mudança agora é um antihistamínico fortíssimo. Fortíssimo. Ora bem, agora tirando a brincadeira, voltemos aos assuntos sérios. O metro, um metro de superfície, o elétrico ligeiro, há quem não acredite muito nesta solução. Aliás, os projetos nem existiam, estão a ser agora concebidos. Mas qual é a vossa opinião, vossa da coligação? Eu quando falo vossa, assim, sim. Na coligação, o Marco Pina tem uma ideia em relação à forma como isto está a ser implementado, o metro na Avenida Abra Lopes, que vai passar depois por um túnel e vai chegar ao Hospital Beatriz Ângelo, e as pessoas que de Loures têm que vir a Odivelas para ir ao hospital. Mas... António Tavares, a questão do metro em Odivelas é muito simples, é uma questão de expedientes políticos perto das eleições para tentarem enganar o povo, porque toda a gente sabe muito bem qual foi a ação ou a falta dela por parte do Presidente de Câmara quando se começou a falar da linha circular em Lisboa, que ia transformar a linha amarela num apêndice da rede do metropolitano, ou seja, a linha amarela que muitas das pessoas, e eu disse-o uma vez na sessão de esclarecimento do corte da linha amarela, disse-o lá muito claramente, que há muitas pessoas, que nós fizemos ações junto do metro, de esclarecimento das pessoas, dos utentes do metro, não sabem que a linha amarela é a que serve os odivelenses. E a linha amarela que serve os odivelenses, com as alterações com a linha circular que vai implementar, vai efetivamente repercutir-se numa redução da qualidade de mobilidade dos odivelenses. Porquê? Porque a linha amarela vai passar
a ter como apêndice a zona de Telheiras, vai deixar de ir ao Campo Grande, como é óbvio, vai obrigar a um transbordo a mais e o que vai fazer com que os odivelenses vão, com este transbordo adicional, demorar muito mais tempo a chegar ao centro da cidade, o que é altamente lesivo para os interesses das pessoas. As pessoas ganharam a linha do metro no início do século e por isso mesmo o que se quer é que se maximizem estes índices de qualidade, não é que se reduzam. Neste momento, estarmos a falar na redução da qualidade de mobilidade através do corte da linha amarela não faz sentido nenhum. O que é certo é que o Sr. Presidente de Câmara, uma vez que o Governo é da sua cor partidária, não disse uma única palavra junto do Ministro da tutela desta área para que esta situação pudesse ser revertida e que não pudesse ser executada sendo lesiva para os interesses odivelenses. Teve calado, anuiu com tudo aquilo que o Ministro da tutela defendeu para implementar, ou seja, anuiu à diminuição da qualidade de mobilidade dos odivelenses. E por isso mesmo, só tem que ter a resposta cabal agora nas eleições. Não vale o Sr. Presidente de Câmara calar-se relativamente à questão da redução da linha, ou neste caso, no corte da linha amarela, e depois vir com pompa e circunstância, vender uma opção do metro de superfície que vai ligar através de uma linha de superfície, como o próprio nome indica, daquelas opções mais leves e à superfície de carro elétrico para Loures, que obriga a outro transbordo adicional, que é isto que tem que ser dito, não é? E que neste momento não passa de uma mera utopia, sem qualquer ligação à realidade, porque ninguém tem noção do planeamento e da execução necessária para que isto possa ser uma realidade a breve trecho. Ou seja, é neste caso um engodo, uma falácia, tendo em conta as eleições que temos neste momento, para tentar enganar as pessoas. Puseram muitos outdoors em todo o lado. Mas está inscrito no falando da superfície, está escrito no PRR, porque o Governo assim o fez e veio também o Sr. Primeiro-Ministro a Loures tentar vender esta situação com grande escala de divulgação, porque interessa às questões políticas. O que é certo é que o que merecia o território de Odivelas é que se olhasse para este tipo de opções, com opções válidas, que ligasse efetivamente Odivelas a outros pontos do Concelho, à parte norte do Concelho, ao Hospital Beatriz Ângelo, mas com condições de circulação que o atual planeamento não garantem de todo e que fica numa nebulosa que ainda ninguém conhece muito bem. Sim, nem há estudos ambientais. A questão é essa. Em relação à habitação, há pouco o Marco Pina deu uma breve pincelada, mas em relação à habitação, para além dos barrunchos e das pessoas que vivem debaixo das pontes, mas eu vejo que são uma realidade. Há também essa política de realojamento das pessoas. E qual é a vossa proposta e de que forma é que pretendem resolver a questão do barruncho, por exemplo? Não vale a pena falarmos no Adivilas, que foi uma coisa... Não, mas não vale a pena, vale. Vale a pena porque as pessoas têm que ter a noção que este Partido Socialista que gera a Câmara há 22 anos é o Partido Socialista das maquetes. Governa com maquetes. Só que são maquetes que nunca saem disso mesmo. Nunca têm realidade. São sempre de ficção. São sempre virtuais, ou então são virtuais, são em 3D, mas é no papel. Ou seja, não há ligação à realidade. E o que é certo é que este Odivilas, que era algo que ia ser a reconversão da zona do Barroncho e queria permitir o realojamento das pessoas, e que foi um projeto premiado, que lá está, foi uma maquete premiada, mas nunca passou disto mesmo. Nunca teve nenhuma ligação à realidade. O que nós propomos é muito, muito simples. A Câmara Municipal, primeiro, tem que ter sensibilidade para estes problemas. Tem que ter noção que tem cerca de 500 pessoas neste momento a morar ainda em barracas no século XXI em Odivelas. E que tem que ter uma política de erradicação das barracas. A Câmara Municipal tem que ter esta perspectiva. A Câmara Municipal que tem esta sensibilidade é uma Câmara Municipal que tem fogos municipais disponíveis, como disse há pouco, e que estão carentes de reabilitação, e que uma Câmara Municipal que tem cerca de 30 milhões, 40 milhões que não executa anualmente, só tem que agarrar nesse valor, só tem que agarrar nessas verbas, tem que ter uma equipa capaz e competente, não é? E ser exigente, porque tem que dar resposta a isto. Tem que fazer empreitadas de requalificação dos fogos municipais, tem que tirar as pessoas que realmente necessitam e que estão a viver em situações completamente calamitosas, colocá-las no arrendamento municipal, demolir as barracas onde essas pessoas estão e, como é óbvio, tem que negociar com os proprietários do terreno a solução da aquisição por parte da Câmara Municipal para requalificar e reconverter toda aquela zona envolvente que ainda é de monta, não é verdade?
e para termos uma cidade, um território bastante mais homogéneo, com muito maior coesão territorial, que é o que não se verifica neste momento. E não é só as pessoas do Barruncho, é as pessoas da Caça-Pia, onde eu já fui, sabe? É que o Presidente da Câmara, possivelmente, nem sabe onde é que é, porque nunca lá foi. Mas eu estive lá, já por diversas vezes, e aquelas pessoas sentem-se completamente abandonadas. E uma Câmara Municipal que conhece os problemas da população tem que ir ao terreno, não podem estar nos gabinetes à espera que as situações aconteçam e apareçam feitas. Tem que, efetivamente, dar soluções àquelas pessoas, mas só com força de vontade, com exigência, obrigando os departamentos e as chefias de divisão e os técnicos municipais a trabalhar forte para dar as respostas que outras câmaras municipais aqui à volta conseguem. E dou o exemplo sempre de Oeiras e Cascais, que têm na política de habitação municipal uma eficácia tremenda e que nós não chegamos nem pouco mais ou menos lá. Isto não fica só por aqui, porque eu proponho-me a criar 400 novas habitações municipais para acolher estas situações, mas também proponho a atribuição do apoio ao arrendamento, que é muito importante. Por um lado, temos as pessoas carenciadas e que moram em situações de carência efetiva e que estão identificadas, que temos que dar resposta a estas pessoas, mas, por outro lado, temos também os jovens do nosso concelho, que não têm, no seu início de vida, condições para alugar uma casa em Odivelas que custa para cima dos 600, dos 700 e 800 euros, o que é impensável no seu início de vida. Há concelhos que já o fazem, está perfeitamente enquadrado na legislação, a renda apoiada e subsidiada é algo que eu quero implementar em Odivelas. Jovens em situações também de carência, no seu início de vida, têm que ter acesso a este tipo de renda apoiada e subsidiada, que a Câmara Municipal tem condições de o fazer e tem que o fazer, porque faz parte de uma das minhas medidas apoiar a renda para jovens e pessoas em situações de carência. Não quero sair da habitação sem falar nas auges e na falta de transparência que existe. Há uma falta de transparência que muita gente se queixa, mas não é possível. Obviamente porque há muitas partes envolvidas e as questões são muito sensíveis. Pois são. Mas há uma grande falta de transparência no modo como as auges são, digamos, administradas. As auges são áreas, portanto, que estão, bairros que existem no concelho e que estão em vias de ser legalizados, têm processos morosos, têm muitos arquitetos e engenheiros que exercem as suas influências junto do município. Como é que o Marco Pina analisa essa questão das auges? O que é que leva a esta morosidade, que aliás não é só no concelho de Odivelas, diga-se? É importantíssimo haver transparência. E o que se passa em muitas das auges é que há certos indivíduos que são afetos ao Partido Socialista, que se apoderaram das associações de moradores de alguns bairros e que moveram lá as suas influências e que não se sabe bem como estão enraizados nesses bairros, tirando dividendos das situações de fragilidade de algumas legalizações dessas pessoas que moram há muitos anos nesses locais e que merecem ter a sua casa legalizada e que tiram dividendos disto mesmo, mas acabam depois por ter cabimento no próprio Partido Socialista, são eleitos do Partido Socialista e que gravitam ali à volta deste tipo de matérias. A transparência é essencial nestes processos. As pessoas têm que ter com gente séria à frente das instituições. Mas não deveria de haver um portal de transparência? O portal a questão que se impõe aqui é a Câmara Municipal ter condições, através do seu Departamento de Urbanismo, de flexibilização, de legalização de muitas situações. Nós não temos de estar a criar entraves específicos para depois tirar dividendos com esses entraves que criamos. Sim, mas as pessoas não têm direito de saber. Eu não estou a falar diretamente dos serviços, porque os serviços fazem o seu papel. Estou a falar de quem gravita depois fora disto, no âmbito político, junto dos bairros, e que acaba por encalacrar um pouco o sistema e que faz com que as pessoas, hoje em dia, passado não sei quantos anos, continuem com as suas habitações por legalizar. Uma espécie de caciques? Sim, sim. Eu tenho no meu programa eleitoral uma situação muito clara relativamente à desburocratização da questão dos licenciamentos, que se calhar, ou não tenho dúvidas, vai acabar se calhar com este, passa a expressão, maná que foi criado para estas pessoas, estas eminências pardas gravitarem aqui à volta, que mais não fazem que dificultar a vida às pessoas. Comigo, como Presidente de Câmara, as pessoas que trabalharam uma vida inteira para ter uma habitação têm que ter todas as condições para conseguir legalizar as suas habitações. Eu vou-lhe dar muitos exemplos que estiveram comigo nos últimos meses, das pessoas que se queixam de não conseguirem fazê-lo, porque os vereadores, às vezes, e os responsáveis políticos das forças que gerem a Câmara Municipal querem dar a percepção às pessoas de bairros que estão para a entrega de alvará, em que têm situações para resolução
e que os vereadores vão se atravessar perante as pessoas, dizer, não, se fizerem isto, aquilo e aquilo outro, o bairro tem condições de ser emitido alvará. O que é certo é que depois as situações que os vereadores dizem chegam à legalidade do que impõe o Departamento de Urbanismo e são confrontados com a ilegalidade das propostas que os vereadores propõem. Porque isto nós podemos fazer as coisas, não podemos é passar por cima da lei. A lei tem que ser respeitada, mas há situações previamente definidas e que são legais que permitem que as pessoas possam ter alguma flexibilização e com a desburocratização destes processos para que possam ter as suas casas legalizadas. E é esta transparência que eu vou impor na Câmara Municipal de Odivelas. Há de qualquer maneira, e uma questão que não é exclusiva de Odivelas, em Loures passa-se mesmo, que não será que as câmaras, os executivos, mantêm esses 40%, o tal saldo que passa para o ano seguinte, para depois no último ano fazerem aqueles brilharetes. Não é este um comportamento que em Sintra, em Odivelas, em Loures, e são forças políticas diferentes, em Loures é a CDU. António Tavares, é assim, Odivelas neste momento tem mais de 40 milhões em conta corrente, ok? Sintra tem cerca de 100 milhões. Isto quer dizer que são milhões que estão cativos, não é? E que não são colocados à fruição das pessoas. Uma Câmara Municipal serve para dar resposta aos problemas das pessoas. E estes valores, estes recursos financeiros, têm que ser alocados às áreas que as pessoas necessitam. Mas em Odivelas, não é, eu falo do caso de Odivelas que eu conheço, por incapacidade de gestão da governação socialista. Porque são incapazes de ter a exigência necessária para fazer os serviços andar para a frente, alocando essas verbas onde faz falta, cumprindo as incumbências e as responsabilidades que têm nas diversas áreas que têm que dar resposta e não dão por incapacidade. Nunca acabam por executar. Depois vamos buscar imensas justificações. É a pandemia, é o tempo, aumentou a matéria-prima, aumentou o preço, aumentou tudo e mais uma coisa. Há situações que são verdadeiras e houve aumentos, mas não é isso, a justificação não é essa. A justificação é incapacidade de realização, de execução. E não é por acaso que o Orçamento Municipal fica sempre com uma média de 50% de execução e fica sempre com 40 e poucos por cento por executar. Hoje em dia eu conheço realidades como Oeiras, Mafra e Cascais. E essas realidades dizem que orçamentos têm um grau de execução muito mais elevado, com muito mais exigência e conseguem dar as respostas necessárias. O Dr. Isaltino Moraes, quando chegou à Câmara de Oeiras, nos últimos 4 anos, deparou-se também com verbas exorbitantes nos cofres da Câmara. O que é que ele fez? Agarrou logo em não sei quantos projetos, como se costuma dizer, deu corda aos sapatos, exigiu, passa a redundância, exigência aos serviços e começou a disputar um conjunto de projetos. E Oeiras renasceu de alguma estagnação que viveu naqueles últimos 4 anos. Odivelas está nesta estagnação há 22. Foi feito algum trabalho, não ponho isso em causa, mas está muito aquém daquilo que são as potencialidades de um concelho novo como Odivelas, com os recursos financeiros que tem neste momento, muito por via do IMI e de outras matérias fiscais, e que Odivelas tem efetivamente ter outra exigência para dar as respostas que as pessoas necessitam, que estão altamente deficitárias e carenciadas. E já disse, voltei a elencar, é o lixo, é o espaço público degradado, é o estacionamento, é a insegurança, é por demais evidente. Eu tinha aqui duas questões finais. Uma é a forma como foi gerida a pandemia aqui pelo município, pelo Executivo. Não estou a falar das medidas do Governo, estou a falar daquilo que o município podia ter feito. E não fez? E não fez, ou fez menos bem, ou não fez de todo. E outro comentário, para terminar, sobre as obras municipais. O facto de se ter confluído todas as obras e chegarmos a um ponto que temos Odivelas num estaleiro total, com os malefícios para a população e para o comércio local, algum dele que se calhar está a definhar. Já estava mal com a pandemia e com as obras entrou-lhe pó, mas clientes não. Relativamente à pandemia é muito simples. Odivelas andou sempre a correr atrás da pandemia. Nunca foram proativos, nunca tiveram a noção de que era preciso tomar medidas a montante para depois ter resultados a seguir. E nós, eu sempre disse isto em reuniões de Câmara, está gravado, é que tivemos a sorte, tipo milagre, de não termos uma grande incidência à séria, como houve noutras circunstâncias noutros territórios. Porque se tivéssemos, não tenho dúvidas que ia ser calamitoso para Odivelas. Porque nunca fizemos nada para evitar o colapso. Odivelas, o Presidente da Câmara sempre se recusou a distribuir máscaras à população. Distribuiu máscaras quando elas vinham de
ofertas de empresas, o Sr. Presidente apressava-se em tirar fotografias para o número artístico, mas nunca se predispôs a adquirir as máscaras, a distribuí-las à população, a fazer kits de prevenção com os comportamentos que as pessoas tinham que efetuar para se protegerem. Ok, só se escuda na questão de, nos agentes de segurança, nos agentes de saúde, nas valências sociais, distribuímos. Mas a população não se confere só a isso. Nós temos população muito vulnerável e nós temos que lembrar sempre o seguinte: a vulnerabilidade expressa-se através de uma carta educativa que diz que mais de 40% da população escolar usufrui da ação social escolar. Quando isto acontece, estamos a falar de metade da população que se usufrui da ação social escolar, está em patamares de pobreza gritantes. E essas pessoas podiam estar a comprar máscaras diariamente para utilizar na altura ao preço que elas eram. Não estava, mas o Partido Socialista e quem governa a Câmara nunca o quis fazer. Depois foi sempre a correr atrás em tudo o que foi sucessivo. Na questão da vacinação, tivemos a vereadora da Educação a dizer que o ensino privado não teria que ter vacinação, nem testagem. Como? Então o ensino público era testado e o ensino privado, só porque é privado, mas está dentro da órbita do nosso Conselho, ia ser negligenciado, ia estar à margem. Depois foi contrariada pelo próprio governo do Partido Socialista, que virou o tiro nos pés que estava a dar, e que passado 2 dias da vereadora ter feito estas declarações, o Dr. António Costa veio dizer que a testagem teria que ser universal e teria que ser também para todos os alunos, quer do privado, quer do público. Comigo, neste tipo de situações de calamidade pública e de saúde, não pode haver destrinças. Quer o privado, quer o público, as pessoas têm que ter noção que é necessário testar toda a gente. Por isso, também na questão dos lares da terceira idade, aconteceu o que aconteceu, porque testámos os utentes, mas não testávamos os funcionários. Ou testávamos os funcionários, não testávamos os utentes. Isto não faz sentido, porque uns pegavam aos outros e não houve nenhuma proatividade. E não era público sempre se escondeu os resultados e as infecções. António Tavares, eu assisti formas de atuação de concelhos aqui ao lado, e volto a falar de Oeiras e de Cascais, onde a proatividade foi gritante, onde foram tomadas medidas de fundo. As pessoas sentiam que tinham ali um apoio se dele necessitassem. Caminhões, neste caso carrinhas, fazer testagem em todas as freguesias do território, Odivelas nunca teve essa preocupação. Isto tem que ser dito, não é? Agora, e mais, tudo aquilo que foi o plano de atuação no âmbito da pandemia, no que diz respeito ao comércio local e às empresas, ficou sempre à margem e aquém daquilo que eram as expectativas. Era preciso, e nós fizemos-lo, porque nós entregámos em abril de 2020 um documento ao Sr. Presidente da Câmara com as nossas propostas para fazer face à pandemia e para mitigar os efeitos da pandemia, com a redução dos impostos municipais, com a redução das tarifas da água, com o apoio concreto àquilo que era o comércio local. O Presidente da Câmara resumiu-se a meros 500 mil euros para fazer face às necessidades do comércio local. Isto diz muito do que é a sensibilidade para o comércio e para as empresas no Conselho. Eu sei perfeitamente que nós fomos dos Conselhos da área metropolitana que menos investiu nas medidas de mitigação da pandemia, porque temos aqui ao lado Loures com 3 e 4 milhões de investimento, Sintra com 3 e 4 milhões de investimento, Cascais com 11, 12, 13 milhões de investimento só nessas áreas, já disse Loures, já disse Cascais, Oeiras com cerca de 5 milhões de investimento e depois Sintra que também investiu nessa matéria e depois Odivelas que não passou de 1 milhão de euros no apoio. Isto diz muito daquilo que é a sensibilidade. Isto faz-me transpor a questão da pandemia para a questão das obras municipais que encalacraram completamente a cidade, como eu costumo dizer, o território. Mas talvez porque foi tudo ao mesmo tempo e foi porque para estarem prontas nesta altura, porque não é assim, as eleições cegam as pessoas e quando não se faz obra planeada e reiterada no território, que tem um planeamento e que vai sendo feito paulatinamente, quiseram transferir isto tudo para a parte final do mandato para apresentar a obra na parte final junto das eleições. Com a pandemia, como é óbvio, veio dificultar a situação e o que é que tivemos? Tivemos encalacrar um depósito, neste caso, um depósito de obras municipais a ocorrer no centro nevrálgico da cidade, com tudo aquilo que derivou na insuficiência por parte de quem ali exerce a sua atividade, naquilo que é o seu rendimento. E eu passei muitas vezes na zona histórica da cidade e passei muitas vezes na zona central de Odivelas, ouvi as pessoas diariamente a queixarem-se que aquilo era indigno e era.
porque ainda hoje estão todos entaipados, as lojas estão cheias de pó, as pessoas não conseguem circular por ali e que se as pessoas não circulam por ali, não conseguem ir ali às compras e fazer as suas compras no comércio tradicional. É completamente inqualificável isto. Há pessoas a passar grandes dificuldades, há pessoas que estão a lutar para manter o seu negócio e que têm dificuldades para pagar a água, a luz, neste caso, porque nem a sua atividade conseguem financiar, quanto mais ter rendimento para sustentar. E isto é por culpa do Sr. Presidente da Câmara e da Câmara Municipal de Odivelas, que tomaram estas opções de fazer tudo ao mesmo tempo para tentar enganar as pessoas para as eleições e dificultaram muito a vida das pessoas, e as pessoas não se esquecem e não vão esquecer disto no dia 26 de setembro. Eu, por meu lado, sei que haveria dezenas de outros assuntos para falarmos, mas também não poderemos ir muito longe no tempo, porque estas regras de visionamento são implacáveis. Mas dava um minuto final para que o Marco Pina usasse como entender em alguma coisa que acho que seja importante neste momento. Dirigir-se às pessoas? Eu vou dizer aos odivelenses aquilo que tenho transmitido ao longo destes últimos meses, cara a cara, quando os encontro. É que tudo aquilo que me vêm transmitir e que me dizem no que diz respeito às fragilidades do território encontram solução nas propostas que eu apresento, que são concretas, são reais e que transportam efetivamente uma luz de esperança para a vida dos odivelenses. Odivelas precisa de exigência, Odivelas precisa de rigor, Odivelas precisa de qualidade. E é esta exigência, este rigor, esta qualidade que quero oferecer aos odivelenses, quer através da qualificação e da requalificação do espaço público, quer através da erradicação do lixo, que é primordial e fundamental para o nosso território, que é para depois conseguirmos ter aqui um polo de atratividade que crie valor economicamente no nosso território e que nos permita ser bastante mais competitivos com todos os outros. Do ponto de vista económico, Odivelas tem que ser capaz de atrair um conjunto de empresas que produzam valor. E só poderemos ter estas empresas em Odivelas se formos exigentes, se tivermos rigor, se tivermos o espaço público qualificado, limpo, para que as pessoas possam aqui sentir bem. Não basta termos bons acessos, porque eles existem, temos que ter rigor internamente no nosso território para que as pessoas se sintam bem aqui e possam fazer a sua vida aqui, quer as empresas, quer as famílias. Odivelas não pode continuar a ser um mero dormitório de Lisboa. Com esta atratividade vou conseguir garantir uma agenda que seja uma agenda efetiva para os odivelenses conseguirem sediar-se no nosso território e fazer aqui a sua vida. Esta agenda económica, cultural, esta agenda gastronómica, turística, vai permitir que Odivelas venha, em muito pouco espaço de tempo, a vir a ter uma estratégia para o centro histórico em que Dom Dinis será o baluarte. Odivelas vai finalmente ser terra de Dom Dinis para que possamos ser competitivos, ter aqui um hotel sediado na nossa terra e ter uma estratégia, uma agenda que possa dar estas respostas e possa transformar este território não só num dormitório, mas sim num lugar onde toda a gente possa crescer, trabalhar e viver com toda a qualidade que merece. É isto que eu me proponho, ser atrativo, ser rigoroso, ser exigente, dar dignidade a este território para que as pessoas se sintam cá bem e não tenham que ir para outros espaços aqui à volta, para Cascais, para Oeiras, para Lisboa, para fazer a sua vida. Odivelas tem que ser capaz de dar esta qualidade, de dar esta oferta aos odivelenses, porque eles assim o merecem. Odivelas não é menos nem que Oeiras, que Cascais, que Mafra ou que outros territórios. Merecemos o mesmo e é isso que tenho para vos oferecer.